Em Campinas, 99,1. A rádio que toca a notícia na nossa região. CBN, Café com Política. Bruno Silva, cientista político, bom dia. Olá, muito bom dia, Sandra, bom dia, Felipe Pereira e, claro, os nossos queridos ouvintes, tudo bem? Muito bom dia, Bruno Silva, tudo bem, e você? Tudo certo, né? Aqui só acompanhando, né? Acompanhando o que exatamente, tudo, né? Bruno? Acompanhando tudo, acompanhando Campinas, acompanhando região, acompanhando prefeitos que ficaram presos lá em Israel na comitiva, né? Que depois foi deslocado para Jordânia, acompanhando essa loucura toda, né, gente? Que no final de semana a gente vem vendo aí os desdobramentos muito apreensivos, né? Em todos os âmbitos, na verdade, né? Com certeza, Bruno. Antes da gente trazer, né, assuntos dessa semana específica, algumas repercussões ainda de publicações da semana passada, como a sanção aqui em Campinas da lei que cria 500 cargos de agentes de educação infantil e, paralelamente a isso, também teve publicação de um protocolo antirracista para uso em escolas da rede municipal. Duas temáticas aí envolvendo a educação. Eu ia falar duas medidas importantes, né? Até porque a questão dos agentes, a gente já falava bastante sobre isso, a necessidade de você ter toda essa equipe de suporte, que ela é central. Escola, obviamente, não é só gestão direta ali, né? Diretores, coordenadores, né? O pessoal do administrativo e só o professor. Os agentes educacionais cumprem um papel central na organização das rotinas, nas atividades de apoio ali. Então, a Campinas já tinha esse problema, a gente já trouxe infinitas vezes, e que bom que agora vai avançar cada vez mais aí para poder ter esses profissionais dentro da escola que desenvolvem um trabalho que ele é fundamental para as rotinas, o dia a dia das escolas. Acho que isso é inegável, né? E do outro ponto que você chama a atenção, essa questão do protocolo antirracista, né? Uma coisa que, de novo, a gente tem que ter protocolo, tem que ter semana de conscientização, tem que ter debate em sala de aula, tem que falar o tempo todo, tem que trazer os ganhos constitucionais, tem que falar das lutas que são cada vez mais diárias, vamos dizer assim, da população que acaba sendo alvo direto ali de preconceito no Brasil, que é formada numa cultura racista, infelizmente. Então, é o tipo de coisa que a gente lamenta, por um lado, ter que mais uma vez falar, mas ao mesmo tempo a gente fala, poxa, que bom que está no radar aí, de algum modo, né, da Secretaria, do Poder Executivo, de ter esse protocolo para poder lidar com essas questões, né? Eu gosto sempre de lembrar, gente, racismo é crime, né? Isso é fundamental que a gente diga o tempo todo. A gente sabe que, infelizmente, ele se espraia pelo nosso território, ele se espraia pelo país, pela sala de aula também, infelizmente, e por vários setores da sociedade, dos mais diversos modos, vão desde pequenas, em tese, vou colocar entre várias aspas, né? Brincadeirinhas que não tem nada de brincadeira, piadinhas que não tem nada de piada, algo nesse sentido, e que acabam, na verdade, ofendendo muitas crianças, acabam ofendendo, né? Muitas das pessoas que estão aí dentro do ambiente escolar. Então, que bom, não só que o protocolo seja cumprido, mas que todos criem uma conscientização diferente. Afinal de contas, é através da educação que a gente consegue mudar essa consciência, problematizar isso e trazer em tela conversando aí com a garotada como um todo, né? Toda razão. E só para detalhar sobre essa convocação, né, de 500 cargos públicos, na verdade vai ser por meio de concurso público, né? E aí tem provas de títulos também, algo que deve ser validado até 10 de novembro de 2026, segundo aí a publicação da administração municipal. E é exatamente para atender a demanda, né, principalmente da educação infantil aqui em Campinas. É algo que vai ter impacto prático ano que vem só, né? Se a gente parar para pensar, né? Porque até encerrar todo esse processo, mas pelo menos já saiu do papel, porque cá entre nós, burocracia e prefeitura, burocracia e Estado, são termos que andam sempre juntos, né? Estão sempre postos um ali do lado do outro, né? A gente só espera que as coisas caminhem rápido para poder minimizar ainda mais os danos aí do atendimento diário. Com certeza. E hoje é dia de sessão na Câmara, né? Os vereadores devem votar um projeto que garante 15 minutos gratuitos em estacionamentos de hospitais e clínicas. Lucas Neri detalha um pouquinho mais pra gente.
A Câmara Municipal de Campinas vota nesta segunda-feira, durante a reunião ordinária, um projeto de lei que propõe gratuidade de 15 minutos nos estacionamentos de hospitais e clínicas públicas e privadas, para embarque e desembarque de pacientes e visitantes. A proposta é de autoria do vereador Luiz Carlos Rossini, do Republicanos, e presidente da Câmara. Segundo o parlamentar, o objetivo é garantir o acesso sem cobrança em um período em que não há prestação de serviços, sendo apenas a chegada ou a saída de pessoas. Rossini também argumenta que, em muitos casos, não há outra alternativa segura para o desembarque que não seja dentro dos estacionamentos. O texto prevê que a gratuidade seja informada por meio de cartazes afixados em locais visíveis nos estabelecimentos. Outros 11 projetos também estão em pauta na reunião, incluindo concessões de títulos e medalhas, além de alterações administrativas internas da própria Câmara Municipal. A sessão tem início às 18 horas e é aberta ao público. De Campinas, Lucas Neri. Aí, viu? Ok. 15 minutos gratuitos, tá? Mas agora vai ficar mexendo na vida. Ficar legislando em coisa particular agora? Ô Felipe, você sabe qual é o pior? É aquilo que eu falo. Às vezes os parlamentares, eles até têm um problema que é real. Vamos dizer assim, o problema é real. Eles não estão inventando. Às vezes inventam coisas real também. É, verdade seja dita. Às vezes inventa coisa que não existe, né? Eu posso dar uma meia dúzia de exemplo aqui, mas enfim. Mas, nesse caso, é um problema real. Qual é o problema? As pessoas têm dificuldade de desembarcar, dependendo do ponto onde está a clínica, o lugar, não consegue descer, enfim. É uma baita de uma dor de cabeça. Mas eu acho que tem 2 problemas nessa história toda. Primeiro, você imagina como é que você vai operar isso na prática? Imagina como é que você vai operar isso realmente na prática, né? E como é que você vai fiscalizar? Vai botar o quê? Vai botar um amarelinho para poder ir lá fazer a fiscalização? Pois é, você fala assim, ô meu filho, já desembarcou, vamos, tá indo, agora vai, vamos, próximo. Então, assim, acho que tem um problema que é um problema prático de como lidar com isso tudo, né? E segundo, que eu acho que é o ponto mais complicado disso tudo, que não é só a dimensão da fiscalização, é como gerar esse tipo de obrigatoriedade, sobretudo em espaços que já são privados por definição, percebe? Então, acho que tem um problema anterior. Qual que é o problema anterior? Quando você tem ali a regulamentação de uma atividade, por exemplo, de uma clínica, algo nesse sentido, que é um lugar que vai receber pessoas, ou, enfim, uma unidade de atendimento, algo assim, você já precisa ter destinação de uma vaga pública para isso, de alguma forma, na rua. Seja um estacionamento 45 graus, seja um rebaixamento, sei lá, alguma coisa você tem que criar pelo menos uma em caráter rotativo para a pessoa poder entrar, parar e depois da sequência como um todo, né? Então não dá para tentar fazer remendos, muitas das vezes, em problemas que você deveria resolvê-los anteriormente, né? Bruno, ficamos hoje por aqui, amanhã tem muito mais, já falamos da LOA, né, que tem também audiência pública para acontecer amanhã, aí tem o Parlamento Jovem também tomando posse, e aí a gente deixa para repercussão também nessa terça-feira. Combinadíssimo, gente. Um abraço para você, Sandra, Felipe, os nossos queridos ouvintes, até. Tchau, até. Bruno. CBN, Central Brasileira de Notícias. Agosto é o mês mais crítico